Boa noite. Cadê todo mundo? Deixa eu melhorar essa minha cara de cansaço, exaustão. Melhorou, né? Gente, Amandinha! Amandinha, quando que você vai ser psicóloga forense, amada? Porque você já é do nosso time. Eu tenho uma outra Amanda aqui, que ela já botei ela de estagiária, monitora. Gente, eu estou descabelada, de olheiras. Por isso que eu botei uma corzinha aqui. Estão me ouvindo bem? Seu sonho, psicologia! Vem! Venham, gente. Ó, passei um batom correndo, engoli um pedaço de bolo. Gorete, quanto tempo? Gorete foi minha aluna presencial, né, Gorete? Carol, você veio, que bom. Hoje tem, viu? Você é formada em administração e bacharel em marketing, que legal, bacana. Depois me chama pra gente conversar. Boa noite, Carol. Gorete foi minha aluna, né, Gorete? Pois é, bons tempos da Unip. Carol conseguiu pegar uma live minha. Carol, mas todas as lives estão lá no YouTube, tá? O meu canal tem o mesmo nome desse aqui, desse perfil, tá? Academia de Psicologia Forense, tá tudo lá. Dá para assistir na velocidade 2, dá para ir, para voltar, né? Mais legal que live, por isso. E eu atrasei uns 4 minutos com vocês porque eu estava subindo um vídeo que eu gravei, aí não foi live. Eu gravei mais um vídeo pro YouTube, agora à tarde. E eu sugiro que vocês assistam, tá? Depois aqui dessa live, porque nesse vídeo que eu subi no YouTube, eu coloquei slide. É aula. Não adianta, né, gente? Sou professora. Então é live aula, tá? Ah, a Carol tá dizendo que nunca tinha conseguido pegar um ao vivo, né? Mas, Carol, depois você vai lá e assiste esse que eu subi, tá? Depois eu vou botar essa live aqui também. Mas eu subi um agora há pouco com slides, tá? Bem explicativo, assim. Que bom que vocês estão gostando das aulas, que legal. Deixa eu arrumar aqui. Bom, então vamos lá para mais uma aula. Eu trouxe aqui, né, mais material, tá? Que eu elaborei para vocês. Hoje estamos chegando, talvez, no último ou penúltimo dia do júri, acredito que penúltimo. Eu estava gravando, então eu não sei como é que tá. Se alguém aí souber me dizer, né, quem já falou, quem deixou de falar. Eu estava acompanhando até umas 5 horas. Então, o que acontece? Hoje, no julgamento do caso Henri Borel, que é do que eu vou falar aqui, né? Nós temos a fase que a gente chama Oi, Amanda. A outra Amanda, tem duas Amandas. É a Amandinha essa. Hoje foi a fase de debate, tá? E a gente fala debate, mas funciona mais ou menos assim. Não sei se vocês querem saber isso, mas eu vou contar. Bem, ontem Monique e Jairo depuseram, puderam contar, né, suas versões, puderam falar, né, para os jurados, tá? Contarem suas versões. Hoje, essa fase de debate funciona assim. Os advogados de defesa de Monique, né, vão falar para os jurados, né? Trazer explicações, porque ontem foi mais a Monique própria falando, né? Então, hoje os advogados vão falar mais tecnicamente, vão falar das provas, né? Enfim, vão fazer a sustentação oral, a defesa dela. Da mesma forma, a banca do Jairo faz a mesma coisa. Tem duas Carol, tem duas Amanda, é uma maravilha. E aí a defesa do Jairo faz a mesma coisa também, né? Eles vão lá falar para o conselho de sentença. O conselho de sentença é o grupo de jurados, tá? Então é isso que acontece. E aí depois, quem sabe? Fala aí. Depois, antes, né? Primeiro, eu tô acelerada aqui. Primeiro, a gente tem a acusação, né? Que é o Ministério Público
e o assistente de acusação, né, que é o pai do Henri, né? Então, no caso, o advogado, né, dele e o promotor falam, né, das acusações, né, que são feitas para os jurados. Só aí depois, né, porque para você fazer defesa você tem que ter acusação, né? E aí, então, depois fala a defesa de Monique, fala a defesa de Jairo, e aí abre. E depois Monique é absolvida. Ai, Amanda, você é maravilhosa. Pamela, eu quero um abraço. A Pamela já passou de minha colega de trabalho para minha quase terapeuta, minha supervisora, porque eu fico desesperada, assim, eu ligo pra Pamela, mando mensagem para ela, arrancando os cabelos. Mas aí então, depois da acusação do MP e depois das duas defesas falarem, obrigada, Pamela, fazer aquela técnica assim, sabe? Tá difícil. Aí tem a possibilidade de réplica, né? Porque veja, se a acusação fala, né, as defesas vão ali, né, contra-argumentar, né, sobre tudo aquilo. Ninguém solta a mão de ninguém. E aí, depois, é possível... Espera aí, que caiu aqui o meu... Espero que continue funcionando, senão eu vou trocando aqui. Eu só tenho um USB desse lado aqui, eu tenho que alternar entre o carregador do celular e a luzinha. Mas aí, então, tem a possibilidade da réplica, né? Porque, veja, a acusação acusa, as defesas falam. Mas aí, a acusação pode vir e contra-argumentar. Já brigou muito nos comentários? Pois é. Quem regula a minha respiração, né? A Amanda é minha terapeuta da respiração, técnicas de respiração. Sim, com argumentos, né? Ai, que lindo, Laís. Estamos todas de mão dada com Monique. Eu posso printar? Vou printar. Printei. Fica aí. Printei. Vou mandar para Rosângela, para mãe dela, que ela tá lá agora. Ai, até emocionei aqui. Obrigada, viu, Carol? E aí, então, né, a acusação pode vir e replicar a defesa. Você tá falando que A, mas não é A, é B, né? Oi, Maritza, boa noite. A Amanda hoje que precisa respirar também. E aí, depois dessa réplica, ainda tem a possibilidade de tréplica, tá? Então, a gente tem aí, mais ou menos, 1h30, né, para 1h e meia para acusação. Depois a gente tem 1h e meia para as defesas, mas aí são duas defesas, né? Então, o sono, dormi 4 horas essa noite, 4 horas no total. Então, como são duas defesas, 1h30 para cada um vão dar 3 horas. Aí depois tem as réplicas, aí depois tem as tréplicas. Então, assim, dá para juntar e fazer tudo assim em 10, 11, 12 horas, como teve um dia, né, que o julgamento foi até as 4 da manhã. Dá, só que aí as pessoas ficam muito cansadas. Entende? E o momento, é o ápice do julgamento, é hoje, né? Então, os advogados têm que estar bem dispostos. O jurado não pode estar assim, né? Pescando de sono e não prestar atenção. Então, é possível que haja uma interrupção. Alguém me conta aí, quem sabe como é que tá, quem tá sendo ouvido agora lá, se tá réplica, tréplica, como que tá, se tá a defesa de Jairo ou de Monique, que a Rosângela tava me atualizando, que a Rosângela tá lá no tribunal. Oi, Claudinha, obrigada por ter vindo. Então, alguém me conta aí, se sabem que fase tá, porque a mídia, né, tá falando bastante. Eu não tive tempo, eu tava gravando o vídeo e entrei aqui. Então, pode ser que interrompam, né, para que todo mundo durma, e amanhã pode ser que sejam, sei lá, réplicas e tréplicas, ou pode ser que faça tudo hoje, deixe só a votação dos jurados para amanhã, ou pode ser que o pessoal, era a defesa de Jairo, já então para réplica e para tréplica vai entrar na madrugada, a não ser, entendeu, que eles façam isso, que eles suspendam, né, vai todo mundo dormir e amanhã continua, né. E amanhã é um feriado religioso, né, no Brasil. A de Monique foi incrível, tenho certeza, né? Doutora Florência e doutor Hugo são excepcionais, que bom. Depois você me conta, tá? Manda zap, manda um áudio, manda aqui, tá? Manda pra mim.
Então é isso que acontece. E aí, prof, depois de réplicas e tréplicas, os jurados, aqui no Brasil funciona de uma forma diferente, tá? Do que vocês veem nos filmes americanos, tá? Os jurados, eles não podem falar, debater, né? Então, no filme americano, eles vão para uma sala e ficam lá, né? Resenhando. Aqui não pode. Eu acho isso um pouco complicado, né? Porque às vezes a pessoa, sei lá, entendeu algo errado, não tem com quem trocar ideia, né? Ou tem uma dúvida, né? Acho, né, difícil você não poder trocar ideia assim, enfim. Mas é assim que é, aqui eles não podem conversar, fica cada um num quarto, eles não podem, né, falar. E na hora da votação é a mesma coisa, então são 7 jurados, né, para vocês entenderem, são 7 jurados, e eles vão ali para uma sala secreta, né, estilo Big Brother, e colocam o seu voto. Mas não é um voto sim ou não. O que vai acontecer? A juíza, né, e o promotor, eles elaboram ali quesitos que os jurados precisam responder. Então é uma lista enorme, são dezenas, né? Monique agiu de má fé, sim ou não? Monique sabia, sim ou não? Monique poderia, se ela sabia, tinha como ela impedir, sim ou não? Você acha que Monique tentou impedir, sim ou não? Então, entende? Então, são muitos quesitos que eles têm que ir lá e responder cada um. E isso é feito individualmente, né? Cada jurado vai num cantinho lá separado. Oi, Aparecida Faustina, bem-vinda. Você é muito gentil, tá? Eu recebi a sua mensagem, muito obrigada, viu? Uma pessoa muito amorosa, muito obrigada. É que eu tenho apanhado tanto, gente. Quando alguém é gentil comigo, eu fico até emocionada. Então, é isso. Eles vão ter que responder vários quesitos, né? Que a gente não sabe bem quais são. A gente consegue entender que tem a ver com esses temas, né? Claro, do processo, né? Sabia, não sabia, né? Jairo, bateu, não bateu, bateu de propósito, foi sem querer, fez para matar, o que ele fez deu causa, né, ao óbito, sim ou não, né? Porque ele pode, né? Alguma pessoa pode entender que ele bateu, mas não bateu para matar, né? E que ou foi só mais uma banda, né? Foi só, enfim. São muitos quesitos, gente. Abriu. Tem alguém com sono aí? Ai. Mas sério, gente, assim, porque ontem acabou e aí o meu telefone começou, né? E aí a imprensa vem atrás perguntar coisa, aí gente manda informação, aí você tem que escrever coisa. É uma loucura. Deixa eu só ler aqui. Vocês também estão apoiando na internet. É muito difícil, né? As pessoas, elas ficam muito viscerais, né? Então, é isso, né? São várias respostas que os juízes têm que dar. Não é só marcar um X e sair, né? E para cada um eles precisam pensar bem, por isso que eles anotam muita coisa, né? A mídia disse isso, né? Que observou que os juízes estão anotando, né? Muita coisa. E para eles lembrarem, né? Senão como é que vai votar, né? Então, esse processo de votação, eu não sei se vai um por um ou se tem 7 salas diferentes para ir mais rápido, né? Espero que sim, né? Já que tem 7 quartos, né? Então que eles votem todos ao mesmo tempo. E como é que funciona? Diferente também, tá? Dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você precisa ter unanimidade, né? Aqui no Brasil não. Aqui você precisa ter só maioria simples, tá? A Amanda tá falando que já apoiou tanto na internet que tá se sentindo no UFC. Eu já desensibilizei, olha, isso foi uma coisa boa que aconteceu nesse caso. As pessoas me xingam, eu já não tô, mas assim, mas nem aí mesmo. Só quando é assim, ameaça, né, ou calúnia e injúria, eu printo, guardo, mando pros advogados processarem, mas eu já nem tá me afetando mais. Então, eles precisam ter uma maioria, né? São 7 jurados, então 4, né, tem que querer absolver, né? Monique e Jairo, né? Porque são votações diferentes, né? E aí, como é que funciona para absolver?
eles não vão marcar culpado ou inocente, né? Guilt or not guilty, como nos filmes americanos, né? Porque no princípio, tá? Na teoria do direito brasileiro, você não pode condenar uma pessoa sem ter certeza. É o que a gente chama, né, de indúbio pro réu. Doutora Clécia Cerqueira entrou na hora certa que eu estou falando de direito aqui, doutora Clécia. Nos ajude aqui na aula. Então, nós temos, tá, o indúbio pro réu. Esse termo em latim quer dizer que, na dúvida, né, você tem que absolver a pessoa, tá? Você não pode condenar uma pessoa se você tem dúvidas de que ela seja culpada ou, né, ou que você realmente ache que de alguma forma ela pode ser inocente, tá? E isso se chama indúbio pro réu. Se tem dúvida, não condena. Porque é melhor você não condenar, né, uma pessoa inocente, né? Imagine você inocente, seu pai, sua mãe inocente, seu filho, seu irmão inocente ser condenado, né? Então a justiça, ela olha esse direito, né? E a dúvida absolve, tá? Mas na prática, né, doutora Clécia, me diga aqui se eu tô errada. Isso é a teoria, tá, do direito que eu aprendi, eu fiz especialização em direito penal. E aí, qual é a prática? É o indúbio pro societate, né, que a gente fala, que não existe, tá? Isso é uma... Infelizmente começou, era uma brincadeira, mas infelizmente virou realidade, né? Que é assim, na dúvida o que vale é que o povo quer. Doutora Clécia está falando, está em cólicas, buscando informações do andamento do julgamento. Bota em dúvida pro réu nesse caso. Doutora, acabaram de me atualizar aqui, de dizer que nesse momento está sendo feita a sustentação oral dos advogados de defesa do Jairo, tá? Acabaram de me dizer. É porque nós temos, eu trabalho, né, no caso, mas eu não tô lá dentro do tribunal, então tem pessoas, né, da família, né, e tal, os advogados que vão me atualizando. Indúbio, pau no réu. Olha, perfeito essa. Eu vou citar a doutora, tá? Eu vou fazer um post com isso. Adorei. Indúbio, pau no réu. E aqui no Brasil começou, né, a se desrespeitar esse direito, né? Então, se você tem dúvida, na dúvida, pode ser que seja, prende. Talvez seja, condena. Isso tá errado, tá? Isso vai contra todos os direitos humanos, vai contra a Constituição Federal, vai contra tudo, né? Então, pense de novo. Antes de você julgar Jair e Monique, pense se fosse com você. Esquece Jair e Monique, pensa você. Você está sendo acusado de uma coisa que você não fez, tá? Pensa aí, alguém inventou que você matou tua vizinha, alguém disse que você era parecida e te prenderam, tá? Mas eu acho que a moça que eu vi lá no vídeo parece você. Não, mas eu tenho uma prova aqui, eu tenho um álibi, que eu tava numa pizzaria 15 quilômetros de... Não, mas é parecida. Pode ter sido você. Então prende. Então, a gente defende indúbio pro societate, né? Quando não é com a gente. Nosso filho, né? Quem aqui, gente? Conta pra mim, deixa eu ver o que a doutora tá falando. Atuei em um caso que o réu foi absolvido justamente depois que passou a acompanhar o caso do Henri. Que lindo, doutora! No caso, a mãe matou um bebê de 1 mês e 15 dias e acusou o pai do bebê. E foi vendo as incongruências. Nossa, que maravilha! Que coisa boa, né? Muito bom. Entende? Olha isso que a doutora tá falando aqui, né? A gente precisa entender, gente, que júri não é Big Brother. Tem Big Brother todo ano para vocês brincarem. Não brinca de Big Brother em julgamento. Abram a mente de vocês igual vocês fazem com série, com filme, né? E fiquem ali, quero um plot twist. Será que foi o mordomo? Será que foi a governanta? Aquela mulher tem um olhar estranho. Olha, chegou agora uma outra charaminha, um Elisa, né? Oi, Elisa Albuquerque, boa noite, né? E eu tô lendo aqui o comentário.
É porque eu tenho uma outra, quase xará, que é Valesca Bolzan, porque o meu nome, minha mãe complicou a minha vida, é Elisa Valesca. Muito bem, então, gente, vocês não têm que torcer, sabe? Vocês têm que querer plot twist. E eu vou bater nessa tecla hoje com vocês. Hoje eu vou fazer terapia com vocês. Quem quer terapia, levanta a mão. Hoje é o dia da terapia, antes do feriado, né? Para vocês irem para o feriado assim, cheio de insights, tá? E eu fiz uma brincadeira aqui, em quase todas as lives eu tô fazendo isso, que eu vou começar a entrar no perfil de vocês aqui do Instagram. Vou até pegar meu outro celular, hoje eu vou pegar vocês de jeito, né? Porque eu tô tão cansada aqui, então eu vou pegar vocês de jeito. Deixa eu pegar alguém aqui. É que esse meu celular, ele tá na outra conta, minha conta pessoal. Deixa eu... tem que pegar também aqui uma pessoa conhecida, né? Eu não posso tratar mal. Elisa, querida, pode ser você? Que é minha xará? Eu ainda não te conheço bem não, mas você parece tão simpática. E é Albuquerque, olha, que nem a minha amiga Carla Albuquerque. Então vai ser você, Elisa. Mas olha, brincadeira, tá? Brincadeira, mas com um fundo de verdade. Todo mundo levantando a mão. Não entre no meu não. Amanda, você já conviveu muito comigo, eu já fiz seu perfil inteiro, querida. Entendeu? Não preciso nem me dar o trabalho. Viu? Minha entrevista com a Carla, ai que bom. Então, entrei aqui. Você pode me aceitar? Elisa, você é colega, né? Você é psicóloga, que ótimo. Então, você vai entender a dinâmica que eu vou fazer. Me aceite... Aí, peraí. Não consegui. É porque eu tô no meu perfil pessoal aqui. Quem tem perfil público aqui, aberto, que eu possa entrar? Levanta a mão, fala, eu tenho perfil público, que aí eu vou procurar vocês aqui. Enquanto isso, eu vou falando. Carol Menezes. Carol Menezes. SS. É isso e um underline. Te achei, Carol. Todo mundo já disse. Não, você tem que pedir também. Teu perfil é fechado. Eu quero alguém com perfil aberto aqui. Porque eu tô com a minha conta pessoal. Cláudia. A Cláudia, você acha mesmo, né, que eu vou fazer perfil seu? Deixa eu tirar aqui que eu tô com calor. Mas vamos lá. Eu vou pegar uma pessoa qualquer aqui, tá? Do Instagram, tá bom? Pamela, já fiz seu perfil 3 vezes, querida. Aqui você não cola mais, entendeu? Aqui as minhas amigas, né? Querendo que eu faça perfil delas, até parece. Deixa eu achar alguém aqui. Deixa eu ver uma pessoa qualquer. Que é o seguinte, Maritza, você, deixa eu ver se eu te acho aqui. Maritza Souza Dias. Vale a pena fazer isso que eu vou fazer agora. Vocês vão entender na prática como é que é. Perfil privado, Maritza. É porque eu tô na minha conta pessoal. E eu sou aquela que a minha conta pessoal é pessoal mesmo, só tem a minha família. Então, muita gente me manda, mas né, já sou exposta publicamente demais. Denise eu já conheço de anos a fio também, mas podemos fazer o perfil da Denise. Vamos ver se eu acho a Denise aqui. É com S, né? Botei errado. Vocês vão ver que legal isso que eu vou fazer com vocês. Denise deixa o perfil aberto. Então, vamos lá. Ela é colega também, com todo respeito, tá, querida? Você já é... Queria ver o seu? Não se preocupa, porque isso aqui não é de verdade, tá? Eu vou fazer uma dinâmica pra gente falar sobre estrutura narrativa, tá? Então, vamos lá. Peguei aqui... vou fazer de conta que eu não conheço a Denise, tá? Porque eu já conheço, ela já estudou comigo e tal, né? Mas vamos lá. Então, como que é feito, né? Pra gente
julgar Jairo e Monique, como a sociedade julgou, né, até aqui. Então pegaram aquela selfie da Monique, né, na delegacia, depois a informação de que ela foi no salão de beleza, né, um dia depois da morte do Henri. Ninguém sabe o contexto, mas aquilo já é suficiente para as pessoas. E também dizem muito que, bom, narcisismo vem por causa da selfie na delegacia, e dizem que ela vendeu o filho, né, interesseira. Pegaram isso porque ela se mudou de Bangu para morar na Barra da Tijuca, num prédio chique, tá? Muito bem, então eu vou fazer agora com a Denise a mesma coisa que foi feito com a Monique, tá? Com todo respeito, tá, Denise? Não é com você não, e o que eu vou falar aqui também não é real ao teu respeito, tá? Eu vou mentir aqui, vou exagerar. Então eu tenho aqui, ó, o perfil da Denise, né, que é aberto, ela não se importou, tá aqui. E eu vou chegar aqui primeiro, vou olhar a foto dela de perfil, tá? Né? Uma mulher muito bonita, tá? Então, só que aí eu posso relatar o que eu tô vendo nessa foto de duas formas. Viram aí a foto da Denise, tá? Vejam só, eu posso relatar essa foto de duas formas. Eu posso dizer assim, nossa, parece uma mulher, né? Vou deixar aqui, parece uma mulher simpática, né? Ela tá com meio sorrisinho, tá vendo? Aquele sorrisinho elegante, assim, né? Aquela coisa elegante, né? Ela tá, eu posso dizer, olha, ela parece simpática porque ela tá com meio sorrisinho, né? É uma mulher bonita, um cabelo bem cuidado, né? Tá maquiada, parece que dá pra ver um brinco numa cor meio combinando aqui, né? Com o batom, uma mulher, né? Elegante, né? Tá usando preto, né? Que também é uma cor elegante, certo? Posso falar isso e aí vou continuar. E eu venho aqui e vejo os posts dela, tá? E aí eu vou pegar alguma frase que ela botou aqui. Ó, ela colocou, tem um post dela que diz assim, quando o corpo grita, o que a alma não consegue dizer, né? É um post sobre psicologia. E aí tem uma imagem de uma mulher com a mão aqui no coração, assim, em sofrimento. Tá, eu vou dizer aqui, nossa, ela parece uma pessoa empática, né? Ela, né, sente pena, né, aqui do sofrimento das pessoas, né? E eu vou pegar aqui mais uma outra foto dela. Essa foto aqui tá bem bacana, né? Ela botou uma música que é do Coldplay, adoro Coldplay também. Fui no show, tá? E, ó, ela botou a música Viva la Vida, do Coldplay, tá? E ela tá numa paisagem linda, um céu azul, com os braços abertos e sorrindo, né? Vejam, tudo isso me faz continuar naquela linha. Olha, está sorrindo, então realmente é simpática, né? Como estava lá, né, na foto de perfil, né? E realmente, ó, bonita foto, então, né, uma pessoa elegante, né? Porque escolheu um cenário bacana, a blusa branca combina ali, né, com esse muro aqui atrás, né? Tudo muito legal, tá? Posso falar sobre isso, né? E com essa música também, né? Viva la vida. Só que eu posso pegar essas mesmas informações e fazer um perfil completamente diferente. Vamos lá? De volta. Foto de perfil. Olha, ela tá com a cabeça meio assim e a boca assim, ó. Não confio em gente com essa expressão. Parece meio falsa, né? Meio assim, ou meio debochando da gente. Olha a cara dela, se acha, né? Só porque é bonita, ela fica assim, né? Nossa, que exibida, né? Bem com cara assim, de que os outros são inferiores a ela. E aí eu vou pegar aqui o mesmo post, né? Que diz aqui, quando o corpo grita, o que a alma não consegue dizer, né? E aí tem essa mulher com a mão no coração. Não falei que era falsa? Olha aqui botando frasezinha motivacional. Tá querendo se fazer de boazinha, bota uma mulher aqui com a mãozinha no coração. Eu falei aquele sorriso lá da foto? Fingimento. Vamos olhar mais, né?
Ih, tinha certeza que era uma pessoa fingida, exibida. Olha aqui, né? Querendo biscoito, entendeu? Numa paisagem linda. Botou de propósito, tá? Essa blusa branca, só pra combinar com a cerca aqui, com o guarda-corpo, tá vendo? Você vê que é uma pessoa que gosta de se exibir? Porque só uma pessoa que gosta de se exibir tira foto assim com os braços abertos. Olha isso. Eu te falei, nada a ver essa pessoa, tá vendo? Olha o sorriso de deboche dela, pra quem não é tão bonita e tão segura quanto ela. Nossa, que péssimo esse perfil. O que vocês acharam? Porque é isso que vocês fazem com Monique, né? É isso que vocês fizeram com Monique, né? A partir de 2 selfies e um rios, né? Fizeram a personalidade da Monique, né? E uma coisa que eu não falei, porque eu já tô cansando de falar isso, mas sempre tem gente que não me conhece aqui nas lives, então, né, me disseram que eu tenho que sempre falar isso, é quem eu sou, né, na fila do pão. Na fila do pão não sou ninguém, gente, mas eu sou professora de psicologia jurídica e forense, sou psicóloga clínica, sou perita forense, trabalho como assistente técnica, tá, para advogados do Brasil inteiro, por isso essas olheiras, não é? E eu sou psicóloga da Monique Medeiros, tá? Então, meu Deus, mas a psicóloga da Monique está fazendo live falando da Monique, socorro, meu Deus, chama o CFP. Chama não, querida, porque eu mesma já chamei, tá? Eu tenho autorização por escrito, né, num documento oficial da Monique de Medeiros, da mãe de Monique, Dona Rosângela, que tem procuração da Monique, dos advogados de Monique, tá? E eu fiz reuniões com CFP e fiz reuniões com CRP para eles me orientarem a como que eu poderia estar falando do caso, porque eu estou aqui a pedido de Monique, tá? Como Monique está presa, né, e não pode se manifestar em muitas coisas, tá? A Carol tá dizendo que ela é muito vaidosa, já iam falar que é narcisista. Pois é, exatamente. Eu, que sou mais velha, eles falam que eu sou uma velha recalcada, mal amada. Eles nem sabem da minha vida privada. Mas enfim, gente, então fiquem tranquilos, tá? Ou fiquem chateados, né? Porque vocês não vão poder me denunciar porque eu tô aqui com autorização, tá? Formal. Poxa, mas eu não sabia que um psicólogo pode falar, né, de uma paciente. Tá lá no artigo 10º, né, do Código de Ética da Psicologia, que diz que em situações especiais pode. Deixa eu trocar aqui agora, porque senão eu vou ficar sem luz. Deixa eu botar meu filtro aqui, que eu vou ficar sem luz. Eu esqueci que eu não posso, se eu desconectar, ele desconecta a live. Foi mal, galera. Ainda bem que vocês são público fiel e vocês ficam aqui comigo. Obrigada. Pronto, já botei uma luzinha aqui, um filtro para melhorar. É porque eu tô com uma entrada USB só, eu fui soltar e caiu. Mas ainda bem que vocês estão aqui. César, boa noite. Psicologia do Buzu. Os queridos parceiros. Então, só voltando, tá? Que eu tava falando. Um psicólogo, ele pode sim romper o sigilo em situações especiais, né? E a situação especial aqui no caso foi o pedido dela, né? Foi o pedido dela, não foi meu. E eu falei assim, como assim, né? Eu vou falar de você, não existe. Foi por isso que eu fui conversar com o CFP e com o CRP. Eu falei, minha cliente quer que eu fale tudo da vida dela, como faz, né? Psicologia do Buzu, você já viu um caso assim? De uma psicóloga que tem autorização da cliente ou da paciente, né? Para ir falar em nome dela nas redes sociais, contar tudo do diagnóstico dela, da avaliação psicológica? Pois é. Esse foi o pedido sui generis que eu recebi da minha paciente e por isso que eu tive que conversar com o CFP primeiro, né, Comissão de Ética, e depois com o CRP regional, né, e avisar que se bater alguma denúncia contra mim, vocês já sabem do que é, mandei para eles, né, o documento, tudo direitinho, tá? Então aqui não tem, né, nada de errado, né? Então é isso, gente. Eu trabalho nesse caso há 5 anos, tá?
desde o começo, logo após a morte do Henri. Sugiro que vocês façam uma pesquisa arqueológica, vão lá no meu YouTube, tá? E olhem, eu fiz uma playlist de vídeos, né, do caso Henri Borel, e tem 3 vídeos pequenininhos, de 1 minuto e pouquinho. Na época não tinha shorts, eu acho, tanto tempo que faz, 2021, onde eu já falo algumas hipóteses sobre o caso. Muito antes de eu entrar no caso, eu nem trabalhava. Eu fiz com os meus alunos que estão aqui, ficar, professora, fala desse caso, né? E aí eu fui lá, assisti o caso e fiz uma live enorme, e depois eu fiz uns cortes. E eu coloquei lá, vamos lá ver o que eu dizia em 2021, antes de eu entrar no caso, tá? Bom, e por que isso é importante, gente? Porque, como psicóloga, o que mais tem me incomodado, né, nesse caso, é a cegueira, né, e o fanatismo da população. E eu fico preocupada porque o caso Henri, né, acaba hoje ou acaba amanhã, tudo certo, mas vão ter outros, que infelizmente tem todo dia, né, crime aqui no Brasil, né, não tem como a gente correr, né, lamentavelmente. Então, eu fico preocupada porque vocês ficam tendo uns posicionamentos sem refletir, sem pensar, né? Então, assim, a gente vê bem diferente, né? Nas redes sociais, vocês têm uma histeria coletiva. Mata! Aliás, assim, gente, avisar para vocês, tá? Tem grupos, tá? Ligados à acusação, tá? Que estão incitando linchamento da Monique caso ela seja absolvida, tá? Eu tomei todas as providências, orientei família, orientei advogados, orientei Monique do que fazer caso ela seja absolvida, tá? Então a gente tem um plano de contingência. Mas olha que loucura! Então, a população não é contra a violência, percebe? Porque querem matar uma pessoa? Ah, porque eu não quero injustiça. Você nem sabe. As pessoas vêm comentar desse processo e nunca leram o processo. Não, mas eu vi no podcast do, como é que é? Ideia Geral. Ah, porque Mariazinha do programa Rede da TV da Tarde. Isso é um processo, gente. Um processo criminal. Né? Então, assim, mas a cegueira, doutora Clécia, que aconteceu, ela foi montada, tá? É um projeto, tá? Depois me chama pra gente trocar uma ideia, tá? Com o depoimento da doutora Miriam Costa, essa advogada que mora nos Estados Unidos e que sofreu, né, um golpe, né, um estelionato amoroso, né, por parte do pai do Henri, ela conta que ela acompanhou, né, todo o processo dele manipular a mídia, né, de perseguir com grupos, tá? Ela tem prints, tá, gente? Isso aqui não sou eu que tô falando, não. E tá tudo lá no processo. O processo é público, tá? Ele não tem segredo de justiça. Qualquer um entra lá, baixa e lê. Não é minha opinião, tá? Não tô aqui achando A ou B, não. Tá lá, tá? Tem provas. Então, ele foi criando grupos de WhatsApp, em DM de Instagram, para incitar a população a ir nos perfis. Eu fui um dos perfis. Eu fiquei 1 ano sem fazer live, porque as pessoas entravam. Doutora Clécia, eu fiz Sabe qual foi o post que derrubou minhas lives? Eu fiz um post de um curso de psicologia forense. A imagem era a fachada de um tribunal. Essas imagens do Canva. E dizendo assim, vou fazer um workshop gratuito, né, que é um modelo de marketing que se usa para os interessados no curso. Foram lá e denunciaram, disseram que o meu post tinha símbolo ou discurso de ódio. E eu tomei um ban do Instagram, eu fiquei 1 ano sem poder fazer live, né? Então eles faziam isso, eles iam nos perfis, né? E todo mundo que fala contra, eles vão lá, atacam, e você vê porque começam a ser as mesmas figurinhas. Daqui a pouco eles chegam aqui, vocês vão ver comigo. E quando eu posto, façam essa experiência comigo para vocês verem. Quando eu posto a live, nas primeiras 2 horas, vem vocês, né? Meus seguidores fiéis. Oi, Pro Feliz, legal a live, tal.
Quando dá a partir de 11h30, meia-noite, vem essa galera toda. Que absurdo, tá defendendo. E são as mesmas frases sempre. Então a gente já sabe, né, quem são os perfis, né? E as mesmas frases assim, Iababá, 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 né? Que já virou um mantra aqui até, né? A gente já tá... Então, assim, foi feito, né, uma série de processos, por exemplo, doutora Clécia, em cima da Fernanda Piacentini, tá? Que é uma jornalista independente que tem um canal, porque ela trazia essas outras informações, tá? E aí o pai de Henri processou ela, né? Sofreu muito, você sabe disso, né? Ela chegou a ser ameaçada de morte, ela teve que se mudar de casa. Quer dizer, se eu sou processada por alguém, eu vou responder o processo, né? Eu vou trazer as minhas provas, né? Eu não vou tentar calar as pessoas que falam contra mim, né? E a babá já é o nosso meme. Eu vou fazer, vamos fazer uma figurinha, né? Vai ser o nosso ícone, né? Da cegueira cognitiva. E a babá. Então, a doutora Miriam conta que ela entrava nos perfis junto com essas pessoas e começava a, né, tentar calar, denunciar, derrubar canal, para que não tivesse voz diferentes. Isso é um absurdo numa democracia, entende? E, por outro lado, né, eu estava conversando com a Carla hoje, a Carla Albuquerque, e ela estava falando sobre isso, né? O caso de Bruxas de Guaratuba é um caso antigo, né? Que 30 anos pessoas ficaram presas. Oi, Nádia, boa noite. Algumas pessoas, doutora Amanda, cheio de advogados aqui hoje, que bom. O caso de Bruxas de Guaratuba, as pessoas ficaram presas injustamente alguns 30 anos, né? Mas aí que a Carla me explicou. O que será que vem demais, né? No caso do menino Evandro, você coloca lá, garoto desaparecido. Você passa adiante. Agora, garoto desaparecido pode ter sido vítima de ritual satânico de um grupo de bruxaria. Nossa! Como é que é? A galera enlouquece. O que dá mais ibope? Henri Borel sofreu um acidente de Uber e bateu a cabeça e veio a falecer depois. Ou padrasto, sádico, com traços psicopáticos, e a mãe, uma narcisista interesseira, fizeram dela bem aquele personagem de novela, né, a vilã da novela, né, tipo a Carminha, né, então, nossa, aí o povo entra e cai de patinho e não sabe que isso é técnica narrativa. Eu fiz hoje nesse vídeo que eu subi lá no YouTube, uma encenação, vou fazer aqui de novo com vocês também, porque hoje eu estava almoçando e assistindo, né, as reportagens sobre o caso. Então é assim, ó, quando vão falar contra eles, né, eles pegam gente que não tem nenhuma propriedade para falar, como por exemplo aquele psiquiatra que nunca viu Monique, nunca viu Jairo, e foi dizer, dar diagnóstico de psicopatia e narcisismo, sem um teste, nunca nem viu, né? E eu que fui retirada do tribunal como assistente técnica, as advogadas estão aqui, sabem, né? Que eu não tinha nenhuma necessidade de conhecer a minha cliente para fazer um parecer sobre o processo. Não, a gente não quer ouvir, saia. Igualzinho fazem com as testemunhas, né? A ex-amante, né, do Leniel, que é, né, eu estou usando esse termo com todo respeito à doutora Miriam, que eu gosto muito dela, mas é como as pessoas falam, sabe? Não, essa mulher aí, ela foi rejeitada, tá com dor de cotovelo. Ué, e por que as duas ex-amantes do Jairo não estão de dor de cotovelo e vocês acreditam nelas? Porque são os testemunhos que falam o que vocês querem ouvir. E aí, quando eles vão falar, né, desses absurdos, é assim, ó. Eu vou fazer a repórter agora. Boa noite, Brasil! Hoje, uma informação muito grave surge no caso. As ex-namoradas de Jairo confirmam completamente: Jairo era um sádico, um psicopata, e ele é o culpado pela morte de Henri Brasil. Entenderam? É assim. Agora vamos ver quando é com a testemunha de defesa.
Mulher idosa que nem mora no Brasil alega ter sido vítima de um golpe. Entretanto, só presta julgamento muito tempo depois, querendo sujar a imagem do pai de Henri, gente. Entenderam? Vocês acompanharam? Prestem atenção, não precisa acreditar em mim não, liga a TV daqui a pouco e assiste e me diz se eu tô errada. Pode vir na DM, pode vir no comentário e me conta aqui. Tá errada, doutora, não é assim não. Por que é assim? Então, eu sou psicóloga da Monique, tenho autorização para falar, eu fiz avaliação psicológica de Monique com 13 testes, tem um laudo de 51 páginas. O tribunal falou, não, né, não precisa. Bobagem. Agora, a psiquiatra que foi dar diagnóstico dela num podcast sem nunca ter visto a minha paciente, aí o Brasil, ó. Mas a mulher lá, ela falou, mas essa mulher nunca viu, a paciente é minha. Vocês estão entendendo com quem vocês estão conversando? Eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, mas a psicóloga da Monique sou eu. Acabou, tem contrato assinado. Se precisar, coloco aqui. Alguém fez algum teste relacionado ao pai da criança? Fez, doutora Clécia. O teste foi chamado de fofoca forense. O psiquiatra chamou as ex do Jairo para saber o que elas achavam dele. Que graça, não é? Exatamente, Brasil. Então, o que eu quero é chamar a atenção de vocês? Que vocês foram enganados. Vocês não têm que querer absolver Monique nem Jairo. Não é esse o foco, Brasil. Vocês têm que entender que pessoas poderosas, né, são capazes de manipular a mídia em vários casos, tá? Não é só nesse não, tá? E aí as redes de TV trazem para vocês, né, a fofoca forense, né? É a bruxa de Guaratuba, né? Monique narcisista, né? Jairo sádico, né? Isso vende. As pessoas querem, quero saber, tem que matar. Porque isso reverbera o ódio que todo ser humano carrega dentro de si. A gente precisa de bode expiatório. Já falei aqui da teoria, né, do bode expiatório do René Girard, tá? Então, vocês precisam estar preocupados porque os enganados foram vocês. Quando vocês observam esse processo, ele foi feito com uma visão em túnel, que a gente diz na psicologia. Vocês só escutam o que é contra Monique e Jairo. Mas por que isso apareceu agora? Não só apareceu agora não, gente. Isso tudo está no processo, ó. O que o delegado fez? Monique e Jairo, acabou. Não, mas tem não sei quem, não precisa. Não, mas o pai do menino, não tem nada a ver. Não, mas tem uma testemunha. Não precisa não. E foi isso que nós vimos acontecer agora no julgamento. Doutora Miriam, uma advogada renomada, tá, nos Estados Unidos, né, uma mulher de, né, um bom patamar financeiro, né, o promotor de justiça, o MP, não foi hater do Instagram, chamou ela de sanguessuga. Doutoras advogadas que estão aqui, se pronunciem, por favor, e me digam qual a opinião das senhoras. Um promotor chamou uma testemunha confiável, uma advogada, de sanguessuga. A mulher que é rica sofreu um caso de estelionato, né, sentimental por parte do Leniel, que pegou não sei quantos $1.000 dela, nunca pagou, abriu uma ONG e a sanguessuga para o promotor é ela. E disse mais, doutoras advogadas aqui presentes, disse que ela deve ser severamente punida por estar prestando depoimento. Isso é a justiça do Brasil, gente. Não sou eu que estou dizendo, está na mídia, para quem quiser ver. O que vocês acham? Me contem. E que ela estava querendo surfar no caso. Quem quis surfar no caso quando o pai de Henri Borel foi atrás de duas ex-amantes, namoradas do Jairo. O advogado dele o advogado delas, é o mesmo advogado, e elas foram depor para falar mal do Jairo, para construir esse perfil de que o Jairo era um sádico e que batia, sem nenhuma prova. Mas são confiáveis.
Essas não estão surfando, entendeu? Essas não são sanguessugas. Essas não são testemunhas. Não, não precisa, deixa pra lá. Desliga a câmera. Desligaram a câmera da videochamada com a doutora Miriam nos Estados Unidos na cara dela. Ah, não, o que isso tem a ver? Quero saber o que tem a ver. Uma ex do Jairo que há 14 anos atrás teve uma briga e é possível que ele tenha batido no filho dela? É possível, né? Infelizmente acontece. O que isso tem a ver com o caso? Ué, o raciocínio é o mesmo? O que tem a ver que o pai do Henry usava drogas, era viciado em pornografia, chamou uma profissional do sexo para dormir com ele e com o Henry? Quem chama uma garota de programa para dormir com você e um filho de 4 anos? O Brasil não acha nada demais. O problema foi a Monique ter ido no salão. Não é possível, Brasil. Não é possível, Brasil. Entende? E por que isso acontece? De novo, some tudo que eu tô falando aqui, porque vocês têm um desejo muito grande, né, de projetar nos outros a raiva, todos nós temos, né, só que nós, psicólogos, a gente faz terapia, tá? Por isso que a gente ainda não perdeu o réu primário. Ela mesma, doutora Clécia. E muita raiva, então vocês descarregam, né, em todos os criminosos, entende? Não é só Jairo e Monique, é o que eu tô falando, eu tô aqui contando desse caso, mas o raciocínio de vocês é o mesmo. Quando no filme vocês querem plot twist, aqui não, aqui vocês não querem plot twist, aqui vocês querem ter razão, porque é vida real. Se eu provar para vocês, como eu, Fernanda Piacentini e Carla Albuquerque, olha o apelido que nós três ganhamos, Pamela, as garotas superpoderosas, as meninas superpoderosas, né? As X9 da internet, né? E cheio de outras garotas superpoderosas juntas, né? Que a Pamela trabalhou no caso comigo, Claudinha também, Edilane, né? Tem outras, tem a doutora Caroline Dait, né? Que é médica legista, né? Que nos ajuda também com várias coisas. Então, quando a gente traz, né, para vocês informações diferentes, vocês não querem o plot twist. Por quê? Porque aqui é vida real, vocês se sentem ameaçados, né? E porque lá no filme vocês não vão conseguir mudar o final, né? Porque já está gravado. Aqui é possível, vocês têm essa ilusão, né? Eu vou me manifestar na internet. É tudo carta marcada, gente. Sua opinião não adianta nada. Se agora o Brasil todo... escuta o que eu estou dizendo. Se agora o Brasil todo fosse defender Jairo e Monique, ainda assim, o esquema que tem por trás é muito grande, entendeu? E foi esse esquema que fez o Brasil ficar a favor, mas aí seria muita gente contra, cobrando, né? Então, quando a gente traz para vocês informações diferentes, vocês sentem raiva, por quê? Porque vocês pegaram aquilo para vocês já, né? É a minha crença, né? É o meu time, é a minha religião, é o meu político de estimação, né? Então, quando a gente chega e fala, vocês reagem com raiva da gente. Mas, né? E reagem com o que a gente fala do argumento ad hominem, né? Que é atacar a gente, né? Então vai chamar a Miriam de velha, vai falar que a Carla recebe dinheiro, né? Vai dizer que um dia não quiseram te ouvir no tribunal, logo o seu currículo gigantesco internacional não vale nada. Eu fico rindo, né? Você, tá, você nem sabe por que eu fui dispensada, entendeu? Então a pessoa ataca a gente, né? Faz ameaça de morte, né? Para nos calar, tá? E o nome disso, gente, é ditadura, entende? E a gente não pode deixar sistemas tirânicos, né? Porque um dia pode acontecer com você. Então, esse raciocínio em túnel, né, é isso. Eu só vejo Jairo e Monique, Jairo e Monique. Mas tem uma profissional do sexo. Não, deixa pra lá. Jairo e Monique, Jairo e Monique. Mas tem uma senhora lá que sofreu um golpe do Leniel. Não, Jairo e Monique, Jairo e Monique. Não precisa, tira daqui. Nem a polícia quis saber, né? O MP não quis saber, o juízo não quis saber, ninguém quer saber, só quero ver isso aqui. E aí... se instala uma coisa que psicologicamente a gente chama de viés de confirmação, né?
que vocês vão entender direitinho como é que funciona. Qualquer informação diferente daquilo, vocês descartam, né? Sabe quando algumas pessoas namoram e vem um amigo e fala assim, olha, eu acho que eu vi teu namorado com outra. Que isso? Como você pode falar dele? E termina com a amiga e fica com o cara. Aí mais na frente descobre que a amiga estava certa. Por quê? Porque a amiga tá acabando com a sua ilusão e você não quer. Então eu, Fernanda e Carla, a gente veio para acabar com a ilusão, né? Nós somos o mal-estar da civilização. Tem psicanalistas aqui de plantão, né? Nós somos o mal-estar da civilização no momento, né? Informações do Celebrite de Mônica. O pai estava com ela na noite que antecedeu a morte do Henri. O pai afirmou que estava só quando prestou o depoimento. Exatamente. Ele também, ele próprio, né, fala no depoimento dele na instrução e julgamento que Henri estava com dor na cabeça, né, quando ele foi lavar a cabeça do Henri. Eu já vou entrar na história do acidente novamente, tá? Que eu preparei um material aqui. Mas antes, eu preciso fazer essa explicação psicológica de por que vocês estão tão assim, sabe, nesse caso. Então, tem a visão em túnel, que eu já expliquei. Aí o viés de confirmação é isso, né? Se eu disser que seu namorado tá te traindo, você deixa de falar comigo e fica com o namorado, só para depois descobrir que o namorado tava traindo mesmo, você ainda perdeu a amiga. Então, o nome disso é viés de confirmação. Eu só quero informações, né? Eu sou o mal-estar na civilização. Eu só quero informações que confirmem, entende? O que eu acho, né? E aí eu começo a atacar as pessoas, né, que falam diferente, porque isso me dá uma dissonância cognitiva. Porque se eu me agarrei com essa hipótese, né, eu encontrei segurança psíquica nela, né? Então eu acredito, né, que essas duas pessoas devem ser punidas para o país ficar mais seguro e as crianças também. Então não é tanto, tem uma base, né, disso, de você se agarrar nisso. Só que aí quando a gente chega e fala que pode ser pior, pode não ser só dois, pode ter mais gente envolvida, aí as pessoas reagem com raiva. Então elas não querem o plot twist do filme, entendeu? Elas querem estar certas. Pode ver que as pessoas que vêm comentar aqui, muita gente educada, eu realmente fico impressionada, né, com essas pessoas que estão nos seguindo, eu, Fernanda, Carla, muita gente, né, que vem, tira dúvida, pede material de estudo, nossa, a gente adora isso. Mas a maioria das pessoas vem aqui ofender a gente, né? O tal do argumento ad hominem, porque não tem argumento, né? Quando eu digo que existe uma prova no processo, né, que mostra que Henri sofreu um acidente antes de ser entregue para a mãe e que o pai não contou para a mãe, portanto esse menino sangrou até a morte porque não foi socorrido, porque a mãe não sabia, as pessoas ficam com raiva e falam assim, você está defendendo o Jairo? Não. Em nenhum momento eu falo isso. Ou eu tô no meio dessa explicação, a pessoa fala assim, ababa. Entende? Porque a pessoa não consegue, ela se sente tão ameaçada que ela para de pensar. São reações primais, instintivas, entende? E é isso que vocês precisam parar para pensar, porque isso acontece nas relações pessoais de vocês, acontece com política, quando vocês elegem político de estimação, né? Eu sou daquelas que eu tenho posicionamento político, mas eu falo mal do Lula e do Bolsonaro, e cobro os dois, e quero saber dos dois, entendeu? Não tem, não, eu amo nada, esse povo nem sabe quem eu sou, eu que pago o salário deles, não amo ninguém não, entendeu? Então, deixa eu só ver aqui que alguém falou do laudo de Monique. A senhora não, que eu não fui ouvida no pré-julgamento? Não, não foi isso. Olha aqui como chegam as informações. A Lígia está perguntando se eu não fui ouvida porque eu não tinha terminado o laudo da Monique. Vou repetir de novo, tá? Vou fazer minha defesa aqui. Gente, é assim, ó. Quem é da psicologia aqui, quem é do direito sabe, existem várias funções para o psicólogo. Você pode ser perito, você pode ser assistente técnico, você pode ser consultor dos advogados e você pode também ser psicólogo clínico da pessoa que está respondendo o processo. Eu entrei no processo a primeira vez para ser assistente técnica, para fazer essa leitura do processo e apontar, olha, tem questões psicológicas aqui que estão erradas, entendeu? Tem isso, aquilo, não foi, né? Nessa fase de instrução isso era muito importante.
Então, um assistente técnico, ele entra para dar um parecer sobre, nesse caso, eu ia dar um parecer sobre o processo. Eu não precisava nem saber quem era a Monique, né? Então, assim, e aí a juíza me perguntou, você já teve contato com ela? Eu falei, não, estou conhecendo agora. Então não pode. Uai, por que não pode? Por que o psiquiatra que agora, né, foi falar de Jair e Monique também não conhecia nenhum dos dois e esse foi aplaudido? Tá entendendo, gente? E aí, quando eu vi, né, e também usaram o argumento que eu já falei aqui, que o meu CRP era do Paraná, não poderia estar lá. Socorro, né, gente? A pessoa nem leu qual é a definição, né, da nossa atribuição. Porque isso é irregular, tá? A gente pode atender no Brasil inteiro. Quando eu vi que eles não iam me deixar ser assistente técnica, porque eles foram pesquisar o meu currículo, eles sabiam que eu ia incomodar. Será que eu incomodei? Estou incomodando até hoje. O que eu fiz com a família de Monique? Primeiro que quando eu entrei no caso, eu entrei como uma profissional remunerada, tá? Eu posso contar isso porque eu tenho autorização da família também. Hoje não tem ninguém da família aqui, quase, acho que por causa que estão lá no tribunal. Mas eu também já estava, né, há algum tempo ali e eu falei, então eu entro como psicóloga clínica e vou dar as minhas dicas, né, de perita forense para os advogados também, sem ser assistente técnica, porque eles não querem aceitar a assistente técnica. Tudo bem, então a gente muda, né? Vamos fazer um outro contrato. E aí, quando eu fui fazer o outro contrato, eu sugeri trabalhar pro bono, tá? Trabalhar voluntariamente, porque eu conheci a realidade financeira e material da família de Monique, né? Então, não dava, sabe, gente? Não dava, eu vi coisas assim, foi muito difícil. Dona Rosângela, ela é professora, né, do estado, ganha pouco, ficou viúva, perdeu o marido, perdeu a pensão do marido por conta de 1000 situações. Monique perdeu o emprego, o irmão de Monique, o Brian, né, que eu tenho no meu coração, um rapaz maravilhoso, né, aquela pessoa assim, honesta, querida, sabe? Ele era estagiário ainda, não tinha formado. Então, só ver aqui, Úrsula, assistente técnico emite pareceres e o perito em psicologia emite laudos. Perfeitamente, Úrsula, isso mesmo. E aí eu falei, então tá, então eu vou ficar, mas eu não quero que vocês me paguem. E ela, não, que isso e tal. Eu falei, não quero porque ganho bem, graças a Deus. E eu não, sabe, esse é um processo que se vocês forem me cobrar, vai ser, me pagar, se eu for cobrar, vai ser muito caro. Imagine, 5 anos de honorários, né? Para o serviço do tamanho do serviço que eu fiz nesse processo, né? Que são documentos e mais documentos, análise e mais análise. Seria uma fortuna, entende? Eu não vou ver uma família vender o único carro que eles têm para me pagar. Gente, não, entende? Ai, você é boazinha. Não, não sou boazinha, eu ganho muito bem, né? Eu posso, tá? Então, eu não tô passando fome para ajudar ninguém, também não sou poliana não, tá? Então eu fiz porque podia e porque eu acredito na psicologia como missão social também, tá? E não me arrependo. É raro, mas tem gente que faz, tá? Tem muita gente decente ainda no mundo. Eu conheço várias pessoas, graças a Deus, tá? E essa é uma herança que eu deixo para os meus filhos, né? Os meus filhos estão acompanhando, né? Meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, você quer que eu peça aquelas comidas prontas, né? Esse pessoal que faz marmita fitness, né? E mande congelado para você durante a semana do julgamento. Você quer que eu vá aí? Quer que eu faça alguma coisa para você? Quer que chame a diarista? O que você quer? Minha família toda, né? Apoia o caso. Então, assim, gente, não, eu não mereço parabéns, não. Sério, assim, de verdade, não é falsa modéstia. Isso é o mínimo que qualquer ser humano deveria fazer, porque a gente fazia mais isso antes. A gente foi perdendo essa capacidade. Eu ganhei muitos clientes por conta de trabalhar no caso Henri Borel, entende? Então, assim, não sou nada Madre Teresa de Calcutá. Eu sou uma pessoa que eu prezo pelo bem, sim, né? Mas não sou Mahatma Gandhi, não, entendeu? Só que eu acho que isso é obrigação de todo mundo, sabe? Porque você faz aqui e você recebe de volta, não da mesma pessoa, né? Mas eu atendi o caso da Monique, vários outros casos vieram para mim. Façam mais isso na vida de vocês, ajudem, sabe? Ajudem. Ajudem as pessoas desinteressadamente. A pessoa não reconheceu, mas você não pode fazer esperando reconhecimento.
né? Eu acho que é isso que diz quando você dá com a mão direita, né? Ou que a esquerda não veja, porque volta para você, sabe? A vida tem um... Jung falava, né, da sincronicidade, tá? Então é isso, você recebe de volta muita coisa, né, da vida e o mundo fica melhor, né? Eu tô aqui fazendo uma live de graça para vocês. Olha que legal, vocês estão me enchendo de carinho, de apoio, é uma troca, né? E se eu viesse aqui xingar vocês, né? Vocês iam gostar? Não iam. Então vamos todo mundo, planta mais amor aí, faz. Ah, mas você tá fazendo live, mas tem uma pessoa aqui falando mal de você, tô nem aí, faz parte, entende? Então a gente deveria fazer mais isso. Mas vamos lá, então eu já falei da visão em túnel, já falei do viés de confirmação, já falei da dissonância cognitiva, né, que a gente fica com raiva, né, quando a pessoa traz a verdade pra gente, já repeti de novo sobre argumento ad hominem, né, então agora vamos aqui voltar para essa que é a informação mais recente do caso Henri Borel, que é a história do acidente. A dia não tem problema, eu vou deixar salvo aqui, tá? Os dois pedaços, né? Porque eu caí no meio, mas eu vou subir essa live no YouTube também. Fora essa live que vai para o YouTube, já tem outro vídeo que eu acabei de subir, tá? Assistam, porque tá uma apresentação didática que vale a pena, tá bom? Então vamos lá, já expliquei tudo isso aqui para vocês, quem sou, quem não sou, etc, etc. Quais são os fatos novos, né, que vieram? Obrigada, Mandinha, vai com Deus. Coração vermelho, como era no início do PFA Gold, né? Então, o que ocorre? A doutora Miriam Costa, ela pôde ser ouvida só agora. Ah, mas por que só agora? Porque antes ela estava num relacionamento com Leniel Borel, né? Então ela estava lá cega, como muitos, né? Achando que aquilo ali era a melhor coisa da vida dela. E daí ela ficou um tempo com ele e se tornou sócia dele. Ele deu, né, passou a perna nela, tirou ela da sociedade, ela perdeu milhares de dólares e o promotor chamando ela de sanguessuga. Eu não entendo esse critério. E daí ela finalmente pensa em denunciar, porque ela não só denuncia o estelionato amoroso, né, porque ele teve um relacionamento amoroso com ela para pegar dinheiro dela, né, muito claramente, porque conforme o relacionamento foi avançando, ele foi tratando ela cada vez pior e pedindo mais dinheiro. É o que ela diz, tá? É o que ela diz na live, tá? Eu não assisti, claro, o depoimento dela, mas tem uma live dela com a Carla que ela fala isso. Naquele outro canal que a Carla vai também, que é o Link VIP, eu ainda não dei, Link VIP Investigação. Então, ela descobre muita coisa errada, né, do Leniel enquanto está convivendo com ele e depois também, né, depois quando eles rompem, né, pessoas procuram por ela e começam a contar verdades para ela. Olha, eu não queria falar nada porque você estava com ele. Quem nunca passou por isso, né? Ah, você estava numa boa com ele, eu não falei nada, mas olha. E aí ela começa, como advogada, começa a cavar, né, informações e fica chocada com o que ela descobre, né? De que a ONG é fachada, né, de que não tem criança sendo atendida ali, que parece que tem um áudio, não sei se foi ela que falou, foi outra pessoa que falou na mídia, mas eu vi ontem um áudio em que ele diz assim: daqui pra frente, Henri Borel é uma marca. Nossa Senhora, complicado, né? Vai lá, Pam, obrigada, tá? Por todo abraço, todo carinho, toda a terapia aí desses dias. Então ela vai vendo, né? E isso vai vendo ele. Aí ela descobre que o dinheiro dela foi para pagar o silicone da outra mulher que estava com ele ao mesmo tempo que ela. Bizarro. E que ele saía com, né, profissionais do sexo, que ele usava drogas, que ele era viciado em pornografia, tudo isso ela conta, né? Então não sou eu, tá? E aí, a informação mais bombástica dela é que ela conversa com ele um dia e ele conta que no sábado anterior da morte do Henri, eles estavam num carro de aplicativo, num Uber, e daí o Uber deu uma freada muito grande e o Henri foi lançado para frente. Então vamos aos detalhes disso.
Gente, uma freada a 5 km/h, você tá aqui, carro desligado, ligou o carro e vai sair e você freia, tem um impacto, né? Você, ó, quase derrubei o celular aqui. Você só faz isso aqui, né? 5 km/h de levinho. Agora, se você tá 90 na Avenida Brasil, é um tranco e fica até a marca do cinto. Mas nesse caso foi pior. Ou o Henri estava sem cinto, ou o cinto soltou, foi mal afivelado, né? Ou algum defeito que deu no cinto e o cinto, né, soltou, alguma coisa assim, né? E o Henri, então, que está no banco de trás, imagine os dois bancos da frente, né? O motorista e o passageiro. E tem esse meinho aqui, né? Entre os dois bancos. E neste carro tinha um console bem grande aqui no meio. O console é aquele, tipo uma mesinha, né? Que tem no meio, que você bota copo de água, chave, carteira, né, óculos e tal. E era um console bem grande, tem uns que são de madeira até, né, assim, brilhosa. Tem uns que são revestidos de couro, né, tem uns que são de metal, imagina. E o Henri, ele é lançado pelo meio do banco e bate com a barriga neste console. Então pensa um console aqui, a criança estava sentada aqui, ela vem e faz exatamente isso aqui na barriga da criança. É a tal da ação contundente. E quando ele faz isso aqui, e como tem dois bancos aqui, quando você vai, a cabeça bate aqui e bate aqui, tá? Porque todo impacto, né, tem uma ação e uma reação, né? Então você bate a cabeça e o objeto joga a cabeça de volta. Então bate aqui e volta e bate do lado de cá. E aí ele também bateu aqui né, depois, né? Então foi 3 pancadas, né? O que você faz quando você passa isso com a criança? Bom, eu não sei vocês, eu tenho 4 filhos e 4 netos, eu saio dali pro hospital na hora, né? A criança não chorou. Eu tenho uma filha que ela tinha a cabeça toda costurada. Ela era arteira, ela pulava, era um horror. Ela caía, o meu sogro era médico. Você acha que eu pedia para ele suturar? Não, vai para o hospital, vai fazer tomografia, quero nem saber. E principalmente esse tipo de acidente, todo mundo sabe aqui de caso de pessoa que sofreu um acidente de carro, levantou, saiu andando. Chegou mais na frente, um dia, 2, pum, caiu, morreu. E estava todo destruído por dentro. E essas são as piores lesões, né? Porque por fora você consegue ver que está sangrando, se presta socorro, né? Como você não vê o sangue, então o pai do Henri provavelmente achou que não era nada grave. Mas, cara, a gente que é mãe, a gente acha que tudo é grave, né? Então, assim, não sei. Ou pelo menos que ele tivesse dito pra Monique, né? Olha, ele bateu a cabeça no carro, bateu a barriga. E tanto é que estava incomodando Henri que o próprio Leniel diz no depoimento dele, né, na instrução de julgamento, que foi dar banho e foi lavar a cabecinha dele com shampoo e ele falou, papai tá doendo. Cara, teu filho fala que a cabeça tá doendo, tu sofreu um acidente com ele, tu não vai no médico? Aí tá forçando amizade comigo, entendeu? Aí pra mim já tá ficando difícil achar que, né? Porque se o menino falasse, não, tô bem, tá, mas não custava ter levado, né? Porque batida na cabeça com criança é coisa séria. E batida na barriga também, porque a criança, a costela da criança, ela é maleável, ela não é dura como a nossa, tá? Então, o que bate ali afunda com muito mais facilidade do que com a gente, tá? E aí, já vou falar do pneumotórax, doutora Clécia. E aí, o que que acontece? O menino começa, né, depois de muitas horas, com vômito. E aí, o que que o pai do Henri diz pra Monique? Ele está vomitando, passando mal. Por favor, leve ao médico? Não, é manha, não é nada. Entende? E vômito é justamente um dos sintomas de laceração hepática, tá? E aí, de novo, tanto os 3
as 3 lesões na cabeça quanto a lesão do fígado, eu conversei com a doutora Caroline Deitz, né? E tem também a live dela com a Carla, vão assistir, porque ela mostra gráfico também, né? Que nem eu fiz aqui, ela fez também. E ela mostra que essas lesões internas, elas ficam sangrando por dentro, você não vê, né? O sangue não sai. Você pode sangrar por 36 horas ou mais até você morrer, porque ninguém tá vendo. Ah, mas como é que vai saber que a criança tá mal? O Henri disse pro pai, minha cabeça está doendo. E o pai viu o acidente, porque o pai estava com ele. Então ele tinha obrigação, né? Se todo mundo, o Brasil acha que Monique tinha obrigação de ter salvado Henri, ele tinha também, ele era o pai, né? E Monique tinha ali uma suspeita de que talvez o padrasto, quem sabe, deu uma rasteira. O Leniel não, o Leniel viu o filho sofrer um acidente. Então tem que levar para o hospital, ou pelo menos, né, entregasse para a mãe e dissesse, ó, leva, porque eu não tenho tempo, tem que trabalhar. Mas foi 24 horas depois isso que ele devolve para Monique. Então ele teve bastante tempo, teve tanto tempo que ao invés de levar o filho para o hospital, ele chamou uma profissional do sexo. Dava tempo, não? Eu, como mãe, eu não consigo aceitar. Em vez de você levar o seu filho para o hospital, você chama uma profissional do sexo? O Brasil não está indignado. Por quê? Eu quero que vocês escrevam para mim. Me diga se eu estou exagerando. Vocês conseguem imaginar o contrário? Monique sofrendo um acidente com Henri batendo barriga, batendo cabeça, vomitando por causa da lesão da barriga, com dor na cabeça. E ao invés de Monique levar Henri para o hospital, Monique chamasse um go-go boy. Vocês já tinham matado Monique. Eu quero que vocês escrevam para mim se eu estou exagerando. Porque isso para mim parece um absurdo, né? Que fosse, né, sei lá o que aconteceu, não se tocou, só se tocou depois, chegasse para a mãe e dissesse está vomitando e não mentisse e dissesse que é manha, está vomitando e sofreu um acidente ontem e bateu a cabeça, não deixa dormir. O que foi exatamente que o Henri fez? Vômito, vômito, vômito. Monique foi para a padaria. Eu sei muito da vida de Henri, apesar de não ter convivido com ele, de tanto ouvir família falar, de tanto vídeo que eu assisti lá. E Henri comia muito bem. Ele era uma criança que ele era magrinho, né? Mas ele comia muito, 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 muito. Bom apetite. Monique passou na padaria, comprou coxinha, sorvete, só besteira. Não quis. E aí eu fui conversar com a doutora Caroline, né? E com outro amigo meu, que é médico legista, eles falaram de sintoma clássico de laceração hepática, já com hemorragia em curso. E o sono, a pancada na cabeça. Desculpa, gente, pra mim é muito difícil. Eu também perdi uma filha, não foi dessa forma, mas pra mim essa dor é muito... Bastava ter levado no hospital. Ou que não levasse. Ligasse pra mãe e dissesse, ó, machucou, leva você que eu não tô com tempo, não tô com cabeça, tô ocupada. Esse menino morreu por negligência. E aí ele vai dormir. Porque traumatismo craniano dá sono. Vamos agora, é de chorar, Amanda. Eu tenho me controlado, sabe? Desde que essa história veio à tona. Muito difícil pra mim, muito difícil. E a história do pneumotórax. Aí Henri chega lá, já muito ruim, né? No hospital. E aí vamos lá, gente. Eu nunca tinha estudado tanto medicina legal na minha vida quanto eu estudei nessas últimas semanas. Mas uma pergunta simples. Cadáver respira? Alguém me explica aqui. Cadáver respira? Pergunta 2. Cadáver tem consciência? Pergunta 3. Cadáver sangra? Bota aí pra mim. Resposta da aula de hoje. Cadáver não respira. O documento do hospital, oxigenação 76%.
Ah, mas ali já era muito grave, mas estava vivo. 76 não é zero. Cadáver é zero. Gente, não é possível que isso seja muito complexo. Não precisa de doutorado, gente. Vamos lá. 76 é diferente de zero. Cadáver respira zero. 76 é uma pessoa que está prestes a morrer, sim, mas não morreu ainda. Portanto, ele não chegou morto. Ele não estava morto no elevador. Ah, mas eu tenho a impressão. Pegue a sua impressão e enfie no arquivo. A sua impressão, né? Você não é médica legista, você não examinou o corpo, para de falar potoca, entendeu? Ele chegou à escala Glasgow 3, né? Que é o que avalia o nível de consciência da pessoa. Cadáver tem consciência? Não. Escala Glasgow? Não. Quando você fura um cadáver, eu fiz 1 ano de anatomia patológica, tá? Na época que eu estudei psicologia, você tinha que fazer anatomia para você entender o funcionamento, cérebro, sistema nervoso central, né? Essas coisas assim, e sistema reprodutivo, coração, porque a gente estuda ansiedade e tal. 1 ano dentro de um necrotério eu fiquei, tá? E assim, quando você abre um cadáver, não sai sangue. Tem sangue lá dentro, mas o sangue não jorra. Não, por quê? Porque é o coração que bombeia, que faz circulação. Quando você fura uma pessoa no hospital e sai sangue é porque ela está viva, tá? E Henri tinha, né, as equimoses, né, do furo, né, do acesso. Deram injeção de adrenalina. Você não dá adrenalina para um cadáver. Gente, reanimação você faz em parada cardiorrespiratória, mas parada cardiorrespiratória foi exatamente o que aconteceu com o Henri, sabe quando? Quando entubaram ele errado. Gente, não acredita em mim, valeu o processo, tá lá, gente. Não é a minha opinião. Então, assim, Henri, ele é entubado. Eu também nunca vi entubar cadáver, tá? Entubaram errado, furaram as vias aéreas, tem lesão no pulmão, ele teve um pneumotórax. Não satisfeitos, eles entubaram de novo. Você não entuba um cadáver 2 vezes. E aí foi o pneumotórax. Portanto, a conversinha de 23 lesões, 3 da cabeça do acidente que sofreu com o pai, 1 no fígado do acidente que sofreu com o pai, pulmão, pneumotórax, PCR do hospital. As outras lesões aqui, né, de acesso, e tá escrito desde o começo do processo. As pessoas são tão loucas que sempre saiu na primeira página do Globo o mapa da necrópsia mostrando lesões hospitalares clínicas, várias, tem umas 7, se não me engano. E as pessoas continuam, mas o Jairo cometeu 23 atos de tortura. Lê, pessoa, olha o papel. Eu não estou defendendo o Jairo, entende? Porque essa minha conversa aqui com vocês, ela extrapola o caso Henri Borel. Eu sou perita, eu trabalho em casos diversos há 16 anos. E sempre vai ter outro. Eu já estou com 2 chegando novos aí. Eu quero que vocês pensem. Colocaram o dreno de tórax dele, né? Para fazer a toracocentese. Então, gente, eu quero que vocês parem para pensar, porque se for com o filho de vocês um dia, vocês vão aceitar um negócio desse? E aí, né, vou seguir aqui, senão eu fico, né, dando voltas e não termino. Então, o hospital não forneceu todas as informações, tá? Esses sinais de laceração eu já falei. A polícia fez essa visão em túnel, né, e acabou descartando todas as outras hipóteses, né, e daí eles tiram Monique e Jairo do circuito delegacia IML, Leniel e o policial do CORE, amigo dele, Sigmar, dizem, o meu amigo delegado da delegacia da 16ª, o doutor Henrique Damasceno, que depois, dia desses, né? E aí é nesta delegacia que o acidente se transforma em homicídio. Se fosse com o filho de vocês, a filha de vocês iam aceitar quietos? Doutor, por que mudou, hein? Não, porque a gente descobriu que não podia ser um acidente doméstico. Uai, só tem acidente doméstico?
Não tem queda de brinquedo no shopping? Não, mas o pai falou que não caiu. Como assim o pai falou? Pericia, vai lá, cata o brinquedo. Fecha o parque. Perícia é assim. Não, o pai falou que não é, então não é. E o acidente de carro? Não. Entende? E aí, o que realmente, né, tinha todas as características de um acidente, porque parece que foi mesmo um acidente, só que não um acidente caído da cama, e sim um acidente de carro que o pai nunca contou pra ninguém. Entende, gente? Não força amizade, né? E aí, esse inquérito da delegacia do amigo transforma, né, o acidente em homicídio e prende 2 pessoas e o pai se elege vereador. Socorro, gente, não é possível. Não fala mal do meu fulano. Brasil, pode ser com teu filho amanhã, pode ser contigo amanhã. A questão aqui não é, sabe, condenar a B ou C, porque a gente não é tribunal, não somos policiais, não somos juízes. Eu estou falando aqui, tá, de dinâmica investigativa de casos em geral. Você não pode aceitar que casos no Brasil sejam conduzidos dessa forma, porque vai acontecer com você. Já temos outros casos, Bruxos de Guaratuba, o caso dos irmãos Naves, que todo mundo conhece. Várias pessoas ficam presas um tempo e aí, depois, um bom tempo, né, tipo 30 anos, e depois se descobre que não são elas. Se fosse com você, você ia gostar? Entende? É isso. Se a polícia e a justiça estão trabalhando assim nesse caso, vão trabalhar no seu também, do seu filho, do seu irmão, do seu cunhado, do seu pai, da sua mãe. Vai ser essa justiça que vocês vão ter. É isso que vocês querem? Esse é o meu papel aqui, entendeu? Não vim aqui defender Jairo, condenar a Leniel, de jeito nenhum. Meu papel aqui é fazer vocês pensarem como que uma perícia deve ser conduzida, tá? Muito bem, o que mais? Bom, o delegado, a partir daí, né, teve muitas promoções, virou diretor, virou delegado, etc., né, porque esse caso foi tido como um caso exemplar. Se esse é o caso exemplar, hein, galera? Complicado. E o mais estranho, o primeiro laudo com 2 complementações não davam conta de um homicídio. E passam-se 40 dias, ou seja, Henri já foi enterrado, não tem mais corpo, tá? Para se olhar de novo, melhor. E os peritos começam a mudar e apresentar mais laudos, né? Mais complementações 40 dias depois. O que aconteceu nesses 40 dias? O áudio que tá aí para o Brasil inteiro ouvir, eu não sei o que acontece com o Brasil, que perdeu a audição, do Leniel e o advogado dele, fazendo acordos sigilosos com os peritos do IML. E aí os laudos mudam e passam a apontar a possibilidade de um homicídio. Brasil, pelo amor de Deus. Pelo amor de Freud, né? Fica difícil para mim. Fica muito difícil. O que mais que eu separei aqui para vocês, para falar para vocês? Tem um comentário que me mandaram que é assim: mas a Monique e o Jairo tentaram fugir para a rua de trás da casa do pai dele? Galera, a gente foge para a Europa, para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Paraguai de carro, que seja. Eles saíram da casa de Monique porque esse grupinho se juntou e foi jogar pedra no portão da casa da dona Rosângela. Foram apedrejar a casa da moça, num movimento organizado, como eles organizaram a mídia, entende? E aí eles foram para a casa do Jairo. Só que a casa do Coronel Jairo em Bangu é uma casa que todo mundo conhece, porque o Coronel Jairo ele foi vereador não sei quantas vezes, foi deputado não sei quantas vezes, Jairo era, né, deputado, todo mundo sabe onde é. Então ia a imprensa para lá também. O que eles fizeram? Pegaram o carro e foram para a rua de trás, para casa da tia. Isso é fuga? Pelo amor de Deus, gente. Não me ofenda, né? Porque é difícil. Que mais? Essas anotações vão estar lá no vídeo do YouTube. Depois vocês vão lá e leiam, tá? Então aqui tem um pouco de medicina legal, né? Agora estou estudando isso, né? Sim, aí aparece também uma coisa interessante que é um áudio da mãe do Leniel dizendo para o Leniel assim: diz, né? Ou fala aqui, ou conta aí
que foi uma bolada que ele levou na escola de futebol. Bem quando o Leniel estava lá entre hospital e IML. Fala que foi uma bolada, para não falar do acidente, né? Então, criar uma versão falsa. E aí, o que mais? Sim, o Cellebrite, que é esse software forense, né, israelense, mostrou que Leniel buscou por farmácia 3 vezes antes de entregar a Henri. Aí me contaram que no depoimento ele disse que foi comprar vitamina C. Cadê a nota? Gente, perícia é prova. Não é, não, eu fui lá porque minha amiga trabalha na farmácia. Cadê a câmera de vigilância? Vocês não assistem filme? Assistem. Vocês assistem série? Por que na vida real vocês relevam tudo? Foi comprar vitamina C, cadê a nota? Volta lá. Ah, não tenho a nota, a farmácia tem. Cadê o extrato do cartão? O Pix. Ah, não, paguei em dinheiro. Que dia que você tirou dinheiro no caixa eletrônico? Perícia, assim. Não, o pai falou que não, que foi vitamina C, então foi. Ah, meu amigo. Complicado, né? E aí depois ele ainda ele entrega o Henri para Monique, dizendo que precisa entregar porque tem que trabalhar, e vai para onde? Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Porque, segundo a doutora Miriam, parece que ele também se machucou no acidente. Ou seja, ele foi buscar socorro médico para ele, né? Mas não para o filho. Muito bem. É uma maravilha, né? Esse processo é uma coisa. Bom, eu já falei aqui, né, das testemunhas, né, que todo mundo, né, ninguém quer ouvir a doutora Miriam porque ela é uma ex do Leniel que tá ressentida, mas as ex do Jairo, não, essas não estão ressentidas, essas são testemunhas, ok, né, tá. O que mais? Já falei aqui sobre as lesões, né, já falei da extrapolação da mídia. Ah, tem uma coisa que me perguntaram hoje à tarde. Ah, mas a Monique fala que o Jairo batia nela, ou que ele era ciumento, controlador, né? Que botava remédio, né? No vinho dela. Gente, pode acontecer tudo isso. Eu já falei aqui pra vocês que eu tive um ex que era nesse naipe, assim, antes de eu ser psicóloga, né? Agora você se livrou desse tipo de pessoa? Não, eu continuo lidando com eles, só que agora eles me pagam, né? E aí, quando acaba a sessão, eles vão embora. Mas todo mundo já teve um cara assim. Então, é possível que ele fosse assim com Monique e não fosse com Henri? É possível. Pela psicologia, sim. Eu até postei dia desses, né? Tem homens que agridem as companheiras, mas não agridem filhos nem enteados. Então, uma coisa não é prova da outra. Ah, mas levanta suspeita. Concordo. Suspeita não é prova, tá? Então, vá atrás e pegue mais provas, tá? Porque suspeita absolve. Quem é que ganha? Agora vamos, já tô no final, tá? Já vou deixar vocês irem jantar, e eu preciso jantar também e me saber aí de como que tá, né? A Monique, o andamento hoje. E quem é que ganha com essa história toda? Não é a Carla Albuquerque, tá? Isso eu garanto, e nem eu, que trabalho pro bono, né? E nem a Fernanda Piacentini, tá? Isso eu garanto. Quem ganha? Vocês querem saber quem ganha? Vamos lá? Então, muito bem, não é interessante que o Jairo era vereador e agora o vereador é o Leniel? Eu acho interessante, né? É só interessante. Isso prova algo? Não, mas da mesma forma que vocês acham que Monique ir no salão é sinal de narcisismo, eu também posso prestar atenção no que eu quiser, né? E que tem mais a ver, porque vaidade física não é critério clínico diagnóstico de narcisismo, tá? E aí, olha que interessante, o Jairo, ele perdeu, né, o diploma de médico. O Leniel casou com uma médica. São as coincidências, né, da vida. É incrível mesmo. Muito bem. E aí saiu uma notícia, né, ontem, né, para relembrar a população, que Jairo e Monique sendo condenados, o Leniel vai receber 1,5 milhão a 2 milhões de reais como indenização. Que interessante, gente. A ONG que ele montou com o nome do filho dele e que arrecadou recursos para ele se eleger como vereador. E agora ele está de olho na eleição para deputado, me disseram.
né? E vocês estão achando que quem ganha com isso é a Carla Albuquerque? Sou eu que estou ganhando sei lá o que por mês para ser psicóloga? É sério, Brasil? É por isso que política engana vocês direto, né? Vocês têm que vir mais assistir aula comigo, tá? Para eu dar as manhas para vocês. Sério, vocês não juntam dois com... Fala pra mim, é difícil esse raciocínio que eu tô fazendo? Vocês acham que assim, a pessoa... Não, é porque você tem pós-doutorado. Precisa pós-doutorado? Precisa. Fala pra mim. Se tá difícil a minha explicação, porque eu tô achando que tá tão difícil que eu fiz pra vocês em slide, tá? No YouTube tá com slide, com cores diferentes e desenho. Porque eu tô falando e as pessoas não estão entendendo e continuam repetindo a mesma coisa. Iababá! Iababá! Então eu já tô na fase do desenho colorido agora, pra ver se fica mais fácil. Vai lá no YouTube que você vai ver, tá? Muito bem, o que mais? Quero dizer, né, que o próximo a passar por isso e preso injustamente pode ser você, né? Aí a gente vê que o Leniel, no começo, ele foi o primeiro a dar uma entrevista dizendo que Monique era uma mãe ótima, né? E eu acho que ele viu que se viesse, né, a história do acidente, sei lá, não sei, não posso falar por outra pessoa o que aconteceu. Só que aí ele transforma na entrevista dele que ele fala que ela é uma ótima mãe, numa aproveitadora, narcisista, péssima. Engraçado, viveu 10 anos, né? Se estão disponíveis os vídeos do júri, tem 2 vídeos do dia 1 e 2 que só tem, né, a muvuca advocatícia, das testemunhas não. Tudo que eu sei é do depoimento da Miriam, porque ela foi para a imprensa contar o depoimento dela, né, em primeira pessoa, e algumas informações dos advogados, dos lados, e do promotor, que também vai, né, e faz live, e aí é que eu sei do que está acontecendo lá, e claro, algumas coisas eu sei porque eu trabalho no caso e a família da Monique está lá. E outras pessoas, os advogados também falam comigo. E vocês vão perguntar por que eu não estou lá? Depois que eu expliquei tudo isso, eu fui ameaçada de morte se eu continuasse atendendo Monique. Então eu estou bem longe, tá? Para continuar trabalhando por Monique até o fim. E vocês falaram muito, assim, teve um advogado, né, que infartou, né, e todo mundo criticou, nossa, vai cuidar da sua saúde. Ele falou assim, eu prefiro morrer de beca. Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Ano passado eu peguei uma bactéria e quase fui de arrasta pra cima, viu? E eu falei pro meu filho que eu tava indignada. Ele falou, por quê, mãe? Eu falei, porque eu trabalho em presídio. Queria morrer na glória do meu trabalho, não com dor de barriga, né? Com infecção no estômago, que sem graça, né? Então, assim, realmente eu entendo o colega, sabe? Agora também, né, não ponho a minha cabeça. Mas, sim, né? E tem processo, tem prova, tem tudo bonitinho, tá? Correndo. Mas parem para pensar, né? Se o que eu falo incomoda, se o que a Fernanda fala incomoda, se o que a Carla incomoda, alguma coisa aí tem, né? Que mais? Tô terminando. Ah, sim, o pessoal que falou, né, que ele tá vendendo kit condenação. Olha que lindo! Boné e camiseta com a imagem do filho, tá? Carro de som, tem lá também. Fazendo enquete em rede social, né, para saber se prisão perpétua, se mata, né, incitando crime. E ele fez totens dele, que lindo, né, de papelão, e colocou pela cidade para as pessoas abraçarem ele. Eu vou me omitir de falar a minha opinião, tá? Isso aqui é público, tá? Vocês vão lá olhar. Então, é isso, Brasil, que eu vim contar para vocês. Vim dizer para vocês também, acho que amanhã, dependendo da hora que acabar, ou se acabar hoje, né? Amanhã, se eu tiver forças, ainda venho aqui falar um pouco com vocês sobre o resultado, tá? Mas quero dizer para vocês que teve alguém que disse assim para mim, quero ver você estar na internet, né? Se eles forem condenados, estarei do mesmo jeito. Estarei do mesmo jeito, defenderei Monique até o fim. O Jairo eu não posso defender porque eu não faço parte da defesa dele, né? Eu trouxe aqui para vocês informações para vocês pensarem, né, sobre o caso. Ah, mas a sua cliente
diz que ele é culpado. Isso é a minha cliente, ela tem direito de falar, ela foi casada com ele, né? Eu não conheço o Jairo, eu vi o Jairo 2 vezes na vida, assim, de longe, né? Fiz assim, né, aquela educação de bom dia, nem falei com ele. Então, assim, é óbvio que a minha posição técnica dentro do processo, né, é de acompanhar a defesa, né, os advogados, a estratégia, a linha defensiva e tudo que a minha paciente fala e diz. Mas eu aqui, né, estou trazendo a mais, né, estou trazendo outras informações. Então, assim, eu sempre vou defender Monique porque vocês estão diante da pessoa que avaliou Monique, tá? E hoje eu estou dizendo aqui para vocês que depois de 13 testes dos mais sofisticados, inclusive o Rocher, o mesmo que declarou que Suzane Richthofen tinha psicopatia, a Monique não é nem narcisista e nem psicopata, tá? E se vocês acreditam no Rochat da Suzane e não no da Monique, é porque vocês só acreditam naquilo que bate com o que vocês querem. Então, vocês não querem verdade. Então, vocês não acreditam em Rochat, tá? Vocês acreditam no que vocês querem acreditar, tá? Porque vocês estão diante da pessoa que avaliou Monique, tá? Eu tenho um CRP, eu tenho todo um histórico profissional respeitabilíssimo no Brasil e no exterior, tá? E eu jamais viria aqui falar uma coisa sem provas. Todos os testes da Monique estão guardados, tá? O laudo dela tem mais de 48 páginas, tá? Monique não é nada disso. Mas por que a justiça não te ouve? Se você chegou no final dessa live e você ainda não entendeu, é melhor você marcar uma consulta, tá? Já disse para vocês, né? O meu laudo todo mundo questiona. Por quê? Porque é favorável a Monique. E é favorável por quê? Porque eu gosto dela de jeito nenhum. Eu fui avaliar a Monique com os 2 pés atrás, os 2 olhos bem abertos. Foram meses avaliando essa mulher. Convivendo, jogando verde para colher maduro, né? Como a gente sabe fazer. Criando situações para ver como que ela reagia, tá? Então, eu não estou aqui falando porque... Ah, você apaga. E o psiquiatra? Por que vocês acreditam nele? Né? O psiquiatra nunca viu ela, nunca viu ele. Mas como ele chama ela de narcisista e ele de psicopata, aí vocês acreditam nele. Então vocês não acreditam em ciência, gente. Vocês estão num fla-flu, vocês estão brincando de Big Brother, vocês não querem verdade nenhuma. Vocês estão nem aí pra Henri, vocês querem vocês terem razão. Vocês estão nem aí pra esse menino, sabe? O que eu só falto me segurar pra não chorar aqui quando eu penso que esse menino foi vítima de uma negligência, que o pai deixou esse menino sangrar até a morte, pode isso ter acontecido, que me acaba com o meu coração. Vocês estão nem aí pra Henri. Vocês querem bater palma e ter razão. Eu venci, eu ganhei. Olha, a Monique presa. Vocês estão nem aí, entende? Então, eu estarei aqui, tá? Com condenação, com absolvição, seja com o que for, né? Além desse caso, tem outros casos. Tem dias que a gente perde, tem dias que a gente ganha. Mas esse caso vai ser um exemplo para o Brasil, né? O maior erro jurídico, né, recente, se essa moça, pelo menos, for condenada, tá? Monique é inocente de todos os lados. Aliás, a defesa do Jairo disse isso hoje. Monique, a defesa do Jairo diz que ela é inocente. Não seria perfeito o Jairo condenar ela? Perfeito. Não estavam só os dois lá, ele inventava. Nossa, ela ficou louca, tomou uns remédios lá, ficou bêbada, surrou o menino. Nossa, ele se livrava fácil. Nem ele, né, acusa ela, né? E agora a gente sabe que o pai omitiu dela a principal informação, que o filho estava machucado e ela ficou com a criança sangrando internamente dentro de casa, sem poder salvar a vida do filho porque ela foi enganada. E é essa pessoa que vocês desejam mal. Está presa 5 anos porque o pai não contou o que aconteceu com o filho. Vai acontecer com vocês daqui para frente, se vocês aceitarem, né, que os casos sejam julgados dessa forma, tá? Então amanhã, se eu tiver condições físicas, eu venho independente, tá? Eu não sou fla-flu, tá? Eu não tenho isso, se ganhar, se perder, eu continuo trabalhando, vou continuar trabalhando no caso. O caso vai acabar, não vai! Você quer saber o que vai acontecer depois? Eu conto, vem aqui que semana que vem eu conto pra vocês, tá bom?
Então é isso, agradeço a todos que pensam, porque isso está raro no Brasil, né? As pessoas estão tomadas aí de loucuras, de desequilíbrios, tá? Muito obrigada por terem ficado até o final. Vão lá no YouTube, tá? Olha outro vídeo que eu postei com os slides, que aí, né, fica mais claro, tá bom? Deixa lá o seu... eu não vou nem pedir para você deixar like, mas passa para mais gente, vamos fazer essa informação chegar para outras pessoas. Eu não preciso de like. O que eu quero mesmo é que as pessoas pensem e raciocinem. Então, melhor do que deixar like, manda o vídeo para alguém assistir, tá bom? Pra gente pensar junto. Combinado? Muito obrigada a todos e todas, o apoio de todo mundo nesses últimos dias, tá? Muito obrigada, obrigada pelo respeito, né, de quem respeitou, de quem veio aqui conversar, tá bom? E que a gente tenha um mundo mais justo para todos nós, tá bom? Boa noite, Lúcia e Rica que chegaram agora, não se preocupe, eu tô baixando a live agora, eu vou deixar ela salva no feed e vou subir no YouTube, tá bom? Então vai dar para assistir da mesma forma. Boa noite a todos e todas, né? E que a justiça seja feita. Assim seja.